Opa, já está chegando aqui, Carlos. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tive muito pouca informação sobre esse tema do suicídio na minha graduação. Então, poder abrir espaço para compartilharmos mais a respeito, acho fundamental para que nós possamos aprimorar a nossa formação profissional. Podemos ajudar as pessoas que vivem essa dinâmica que é tão difícil, que muitas vezes elas se sentem tão sozinhas. Oi, José Carlos, tudo bem? Olá, André, boa tarde, tudo bem? Tudo Boa tarde, tranquilo? boas-vindas. Olha, estamos Obrigado. recebendo alguns colegas aqui, é muito bom também estar com você. Obrigado, André. Falarmos sobre esse tema tão... Estava dizendo aqui, né? Não deveria ser só o mês de setembro. Na verdade, isso marca, mas na verdade, um estado constante de podermos estar atentos para sinais que podem sugerir que os nossos pacientes, pessoas conhecidas, até amigos e familiares estejam com uma dificuldade ligada ao suicídio, né? Ou à É ideação. verdade. Mas nesses tempos agora, que são tão, né, trazendo desesperança para muita gente, então é importante a gente poder abrir um espaço para podermos falar a respeito da ideação suicida e de algumas Exa- formas de tratamento. Exatamente, André. Isso mesmo. Então, só Que para quem tal, não... Sim, diga. que tal você nos contextualizar um pouco com a história do Setembro Amarelo? Perfeito. E só para dizer também, eu sou o André Monteiro, sou doutor em psicologia e trabalho com MDR. Tenho o prazer de receber aqui o José Carlos Souza, também psicólogo, também terapeuta de MDR. E para contextualizar, eu acho fundamental isso, a ideia do Setembro Amarelo, né? De onde surgiu essa história. E, infelizmente, foi o resultado de uma vivência trágica ocorrida nos Estados Unidos em 1994, quando o adolescente de 17 anos, o Mike Emmer, se matou. E ele tinha um Mustang amarelo, e no enterro dele, no velório, amigos e os pais resolveram entregar bilhetes de apoio para os presentes, com mensagens de suporte, não só para os presentes, mas eventualmente para aquelas pessoas que estivessem em necessidade, né, e com dificuldades relacionadas a como administrar a própria vida. E essas mensagens foram, tinha um lacrezinho amarelo, né, um lacinho amarelo, e com isso ficou marcado como, já que ele se matou em setembro, e essa ideia se espalhou sobre a importância da conscientização, de poder falar sobre, de falar mais a respeito. E então a campanha que 2003 começou de prevenção do suicídio e aqui no Brasil a partir de 2015. Então essa é um pouco em linhas gerais o porquê do Setembro Amarelo, né? E você, José Carlos, como é que tem sido na sua prática clínica? Como é que você tem lidado com esse tema? Se quiser falar um pouquinho também mais para nós. Então, André, eu acho que, como todos os colegas, provavelmente estejam, da mesma forma, lidando com essa questão, né, de um adoecimento mental um pouco mais pronunciado nesse momento que a gente está vivendo, em função da pandemia, né, que ela provocou um impacto muito significativo na vida de todo mundo, né, esse estresse de confinamento, de medo de ser contaminado, né, fez com que aumentasse de uma maneira significativa a busca, né, acho que vocês também têm observado isso, a busca por ajuda de alguma forma. Né, e isso se reflete no consultório, obviamente. Há estudos bastante interessantes agora a respeito do que estão chamando de a quarta onda da Covid, né, que, né, essas ondas seriam as primeira, segunda, terceira e quarta seriam etapas, fases, né, da questão do coronavírus, da pandemia. Não são etapas que sejam cronologicamente separadas, elas acontecem todas ao mesmo tempo. A primeira onda seria o adoecimento puro e simples da Covid, as necessidades que derivam desse adoecimento, de encontrar uma medicação, de ter instalações hospitalares, né? Essa situação por si já vai levando as pessoas a um nível maior de ansiedade, um medo se instalando. Então vem a segunda onda, que são
não, os tratamentos eletivos que deixam de ser feitos naquele momento, porque os hospitais estavam todos voltados para o atendimento da Covid, e vem a terceira onda ao mesmo tempo, que são situações crônicas, doenças já pré-existentes, os diabetes, as hipertensões que não foram tratadas da forma como eram tratadas anteriormente. E tudo isso, então, causa um impacto na saúde mental, aumentando os casos de ansiedade, os casos de depressão. Então, o que eu tenho visto, o que eu tenho lidado na clínica, é com o aumento de casos de ansiedade e depressão, e principalmente, infelizmente, com ideação suicida, né? Porque essas situações então, causam esse impacto e fazem, né, como uma busca de saída do agravamento da situação, né, provocam uma ideação suicida, um comportamento suicida. E, então, a clínica tem refletido isso. Eu não posso dizer, com certeza, se isso em função, né, de que a gente se coloca mais a serviço desse aspecto do adoecimento mental, ou se na clínica em geral. Mas os estudos, né, feitos aqui em outros países, inclusive por instituições sérias, dão conta desse adoecimento e de um agravamento da ideação suicida, né, do comportamento suicida. E você tem razão nas suas afirmações anteriores. A gente vive, né, realmente uma crise dentro da pandemia, tal quase uma pandemia dentro da pandemia, né? Uma Exatamente. pandemia de ansiedade, de depressões. Essa situação preocupa porque os números dos suicídios são preocupantes, né, André? No mundo inteiro, já há muito tempo. Não é à toa que... Estava lendo que a cada 40 segundos existe um suicídio no mundo, o que significa 800 mil Isso. mortos por ano. É muita gente, né? É muita gente. Na verdade, né, as últimas estatísticas já elevaram um pouquinho, né, esse número dos 800 mil para os 817 mil. Né? Isso de casos notificados, na verdade, né? Porque a subnotificação é um problema muito sério. Né? Sim. Porque, e por que existe subnotificação? Por conta do tabu, né, e do estigma que existe nessa questão do suicídio, né? O que dificulta muito o tratamento da ideação suicida. As pessoas consideram esse tema tabu, tem uma estigmatização, as próprias pessoas evitam, né, de falar, as famílias evitam de entrar em contato, né? As pessoas que estão à volta não percebem, né, esse movimento emocional, esse encaminhamento para a ideação suicida. Isso é muito complicado. E o que é mais sério, que muitas vezes, né, os próprios profissionais de saúde mental, né, não percebem adequadamente. E não percebem não porque não queiram, não percebem por faltar, às vezes, né, um conhecimento mais específico, né, um desenvolvimento de uma habilidade para identificar as questões próprias do suicídio. Né? O suicídio e a ideação suicida têm uma dinâmica própria. A gente fala que as condições que mais levam ao suicídio é a depressão, né? A primeira questão de saúde mental é a depressão. Nós temos o transtorno borderline, nós temos a questão da dependência química como as três causas mais significativas, né, de suicídio. Esse comportamento, né, esse comportamento e o desenvolvimento dessa ideação, ele vai se instalando aos poucos, na verdade. Né? A pessoa começa de uma ideação simples de que a situação é difícil, os problemas são complexos, é muito ruim conviver com isso, melhor seria não ter esse problema. Daqui a pouco ele passa para melhor seria não viver, né? Seria bom que eu não vivesse. Né? Mas ele não tem ainda um desejo de morte. Né? Mas daqui a pouco ele passa, né, para essa questão do desejo de morte. Ele passa a elaborar um planejamento. Então, isso tudo constitui o comportamento suicida. Né? Então, o comportamento suicida não é só
o ato suicida em si. Né? É desde esse momento inicial de desconforto existencial, a gente poderia chamar assim, de desconforto emocional, né? Passando por essa apreciação negativa daquilo que se está fazendo, que se está vivendo, e até a elaboração de como resolver isso, né? Através da morte. E é muito complicado. São 817 mil suicídios por ano, né? E realmente é um suicídio a cada 40 segundos. E uma tentativa a cada 3 segundos. Isso torna o problema mais complexo porque dos fatores de riscos que são conhecidos para o suicídio, a tentativa de suicídio é o mais grave, é o mais significativo. Então, né, nós ficamos impactados, na verdade, com esse número de quase 1 milhão de pessoas mortas ao ano, né? Se a gente for considerar as subnotificações, talvez esse número seja superior a 1 milhão. Né? Mas imagina o sofrimento dessas pessoas que a cada 3 segundos no mundo faz uma tentativa de suicídio. Né? E o pior é que o suicídio afeta a pessoa. Aliás, o suicídio em qualquer faixa etária é um dano realmente muito grande. Né? É uma lástima que as pessoas estejam nesse nível de sofrimento. Mas, é um mito, né, Zé? Que as pessoas acham que são só pessoas no desespero, só pessoas de uma determinada faixa etária ou um determinado padrão socioeconômico mais desfavorecido, com mais dificuldade, é que vão cometer o suicídio. É importante a gente poder entender como o fenômeno é disseminado, né? É verdade, né, André? Você viu, né, essa coisa do tamanho do problema. Né? Uma live no Instagram dura no máximo 1 hora. Nesse espaço de 1 hora que a gente vai passar aqui, né, terão, no mundo inteiro, 90 pessoas terão se matado. 90 pessoas. É um número muito significativo. E 1.200 pessoas terão feito uma tentativa de suicídio. Né? Então, a gente imagina a dimensão, né, dessa questão. Essa estatística, né, de 40 segundos para cada suicídio é diferente nos países individualmente. No Brasil, a gente tem um suicídio a cada 46 minutos, ou seja, são 32 suicídios ao dia. E uma estimativa de uma tentativa a cada 2 minutos. Nós temos uma taxa, o Brasil tem uma taxa, né, de 6 suicídios, né, por cada 100 mil habitantes. A medida da magnitude do comportamento suicida ou do suicídio, né, consumado é feito em estratos populacionais de 100 mil habitantes. Né? E a taxa brasileira é de 5,86, né, suicídios para cada 100 mil habitantes, o que é realmente muito grande esse número, porque o Brasil ocupa a desonrosa posição de 8º país do mundo em número de suicídios. A rigor, né, em muitos países o suicídio tem decrescido. Em uma boa parte dos países que são membros da Organização Mundial da Saúde, o suicídio tem decrescido por conta de adoção de medidas públicas, né, mais adequadas. E quais você destacaria, Zé? Porque, né, do que eu já estudei a respeito, fala-se muito da importância da coesão social, muitas vezes de um amparo ou de programas mais específicos de apoio, né? Isso. Então, esses países que têm seguido recomendações da Organização Mundial da Saúde nesse sentido, têm logrado êxito. Um dos grandes problemas do suicídio é o uso de pesticidas. Então, países, por exemplo, do Sudeste Asiático, né, Tailândia, China, por exemplo, né, diminuiu consideravelmente o número de suicidas, fazendo uma restrição da disponibilização, né, desse tipo de produto, né, de pesticidas. Acesso à arma de fogo, por exemplo. Mas o pesticida costuma ser, tem sido realmente o número mais significativo, né, a forma mais significativa, né, a escolha prioritária, vamos chamar assim, né, nos casos de suicídio. Né, a coisa do veneno. Agora, quando a gente fala que o suicídio... Você acha que isso tem
do Sim, veículo? sim. Porque eu também ouvi dizer que enforcamento é muito comum, o que tem uma diferença também de gênero, né? De homens usarem mais arma de fogo, mulheres mais Mais meditação, enforcamento, né? precipitação e enforcamento, é verdade. Mas, não, mas sem dúvida que a disponibilização do meio, né, do meio para chegar ao suicídio, né, é um fator realmente muito importante. Se há uma restrição, né, é, se há uma restrição, essa coisa muda, esses números mudam. Né? Se a gente for olhar riscos de suicídio, por exemplo, se a gente olha risco de suicídio em profissões, né? As profissões que mais, né, em que mais, que o número, com o número maior de suicídios, a primeira é profissionais do serviço de saúde, profissionais médicos, enfermeiros, enfermeiras, né? Pessoal da área da saúde. Por quê? Por conta da disponibilidade, né, de drogas letais. O segundo é o pessoal da área rural, fazendeiros, por conta da O acesso. disponibilidade, o acesso ao pesticida. E o terceiro são policiais, né? Pessoas ligadas às forças policiais de alguma forma, pela facilidade, pelo acesso, né, à arma de fogo. Né? Agora, Então, as políticas públicas desenvolvidas nesses países são de modo a reduzir essa disponibilidade. agora, em termos, saindo um pouco desse campo mais macroscópico, Uhum, epidemiológico, se a gente se aproxima um pouco mais da clínica, né, da prática da psicoterapia, disso que uhum, está ao uhum, nosso alcance, como é que você tem uhum. utilizado o cuidado nessa abordagem da ideação suicida? Porque eu vejo, por exemplo, como que é importante nós incluirmos no nosso procedimento habitual de levantamento da história clínica do paciente, já incluir uma pergunta que seja mais explícita. Se de alguma vez na sua vida você teve um momento tão difícil que chegou a pensar em tirar a sua vida, em que situação que isso aconteceu. Então, se a gente pensar um pouco mais na formação dos nossos colegas profissionais e como trazermos essa prática para o nosso dia a dia, no sentido de identificar e podermos, a partir disso, ajudar o paciente com a ideação suicida. O fato é que diferentes abordagens psicoterapêuticas têm, né, estratégias próprias, né, formulação própria, né, de lidar com essa questão. O que a gente tem percebido mais são os, inclusive por conta, possivelmente, de recomendação da Organização Mundial da Saúde, né, é usar uma abordagem que está melhor desenvolvida, ou mais específica, não vou tirar a palavra melhor, está mais especificamente desenvolvida para trabalhar a ideação suicida. Né? E a gente vê isso hoje, que é a terapia cognitivo-comportamental. As terapias cognitivas, de um modo geral, na verdade. Né? E a gente vê isso hoje na terapia MDR. Né? Nós temos diversos trabalhos nesse sentido, diversas, né, formas, né, de alguns protocolos já desenvolvidos para se trabalhar com situações que sejam concernentes à ideação suicida. Agora, é interessante a gente perceber, né, essa interface entre, né, as terapias cognitivas e a abordagem EMDR, né, porque neste sentido, né, das indicações, né, de estratégias de manejo da ideação suicida, do comportamento suicida, né, a gente vê um casamento perfeito, na verdade, entre as duas técnicas. Assim, de um modo geral, como é que se faria, como é que se trabalha essa situação? Claro, a primeira coisa, né, é estabelecer, né, saber recolher a história, né, do paciente. O que é que ele está fazendo ali do nosso cliente? O que ele quer ali? O que ele vivenciou até aquele momento que possa ter levado, né, possa ou ter levado ou possa ter feito com que ele tenha sido levado, né, à terapia. A primeira e mais importante coisa, obviamente, é estabelecer uma aliança terapêutica segura. Né? Depois disso, é preciso que essa pessoa, né, nos encontre num consultório de uma forma quase orgânica.
Né? A primeira coisa e mais importante nesse momento é a gente ter ouvidos, por isso orgânica. Né? É a gente ouvir aquela escuta atenta, aquela escuta qualificada, aquela escuta de acolhimento que a gente possa fazer. Esse é o primeiro ponto. Né? Então, o segundo ponto, né, a outra parte orgânica na terapia seria, né, as mãos, ouvido e mãos. Né? As mãos estendidas para a possibilidade de caminhar juntos. Não são mãos estendidas para simplesmente acolher e suportar junto com o outro. É para uma caminhada, né, junto. Então, desde essa coisa orgânica, a gente releva o papel dos pés dessa caminhada. Né? Então, recolhida a história de vida, estabelecida essa aliança terapêutica segura, né, o ponto principal é avaliar o risco de suicídio. Esse é uma questão que é, às vezes, difícil para muitos terapeutas, porque ficam aguardando, né, que a pessoa, no momento próprio do processo, possa se referir àquela situação. Se há um indício de que houve se há uma informação de que houve uma tentativa de suicídio, e se há indícios de uma ideação suicida, trazida pelo cliente ou trazida por familiares, né, o terapeuta precisa de falar disso. Né? E trazer isso para um campo relacional. Trazer isso para o campo relacional, de forma aberta e clara. Muita gente tem medo de falar, né, de suicídio. Mas como? Como é que eu vou perguntar para a pessoa se ele tem uma ideação suicida? O que eu observo às vezes em supervisão é quando os colegas dizem, bom, quando o paciente até me revelou que tinha ou ideação suicida ou que havia já tentado uma vez, aí o que eu fiz? Pedi para avisar a família, ou avisei a família e encaminhei para o psiquiatra para tomar medicação. Mas aí temos a sessão seguinte, e aí o paciente voltou, já está tomando a medicação, a família já sabe, mas as ideias continuam ali. Né? Então, como é que a gente pode proporcionar esse suporte adicional, uma vez que foi identificada essa ideação? Pois é, primeiro, então, os indicativos são todos que a melhor abordagem é a fala, né, para que a própria pessoa se aproprie do seu discurso, do sentido dele, do conteúdo e do sentido e do significado que isso tem, né, para a vida emocional dele. Então, a gente precisa, nesse primeiro momento, de estimular o cliente a falar a respeito dessa ideação. Né? E vamos, obviamente, acolher isso com escutativa, com uma postura mais acolhedora e sem preconceito. E a gente precisa de, né, começar a fazer uma psicoeducação nesse momento, né, de mostrar para a pessoa, né, que existem formas diferenciadas de fazer interpretações dos fatos, né, que podem existir, né, distorções cognitivas. Por exemplo, né, é muito comum na ideação suicida, né, um pensamento dicotômico, né, é tudo ou nada. Ou eu me mato ou eu vivo, ou eu resolvo, o problema é resolver, ou o problema se resolve ou eu me mato. Né? Essa aqui, né, o pensamento dicotômico principal, né, que aparece no primeiro momento. Então, eu não devo, o profissional não deve fazer uma contestação desse pensamento, mas mostrar, né, fazer uma educação, né, junto a esse paciente, mostrando para ele que esse é um tipo, né, de pensamento e que existem outras formas. Nesse primeiro momento, se você nem precisa ou nem deve dizer que formas evidentemente que formas são essas, aguardar o momento adequado para isso. Uma outra forma de distorção cognitiva muito, muito comum, né, é essa coisa da maximização do negativo, né? Uma catastrofização das situações. Né? Ele vai ter falas que ou são objetivamente essa, eu não sirvo mais para nada, eu não devo mais viver, ou são falas que levam a essa situação. Eu preciso também de tornar evidente para ele que existem outras saídas antes de explorar mesmo essas saídas. Uma outra forma de distorção, que é muito comum, é a tal leitura mental. Né? A pessoa lê a cabeça do outro. Ah, ele pensa que eu sou assim, ele tem tal ideia a respeito de mim. Geralmente são ideias negativas. Né? Eu tenho um exemplo, estou me lembrando de uma pessoa, de uma moça, né, que ela viu
a simples visualização no celular, né, de uma consumação de um suicídio, de uma outra moça que havia se projetado, né, de altura. Né, e ela começou a imaginar, essa moça não tinha, né, uma doença mental significativa, uma depressão, por exemplo, que estaria levando ela. Depois fomos ver que, na verdade, ela tinha um transtorno obsessivo-compulsivo bastante significativo. E quando ela viu aquela imagem, ela imaginou, isto vai acontecer comigo. Né? Eu não tenho saída. Isso vai acontecer comigo. Então, ela começou a ter um pensamento dicotômico. Né? Ou eu antecipo a minha morte, tá? Ou eu vou viver uma vida de muita angústia até que a minha morte aconteça dessa forma, dessa maneira. Né? E a partir daí ela passou a elaborar planejamentos de suicídio. Como é que ela faria essa situação? Né? Então, ela não tinha outra saída. Aquilo ia acontecer com ela de qualquer forma. E ela começou a fazer essa leitura, né, com a distorção cognitiva, fazer essa leitura de que a família percebia isso, que os amigos percebiam isso, percebiam que ela era uma pessoa fadada a uma morte catastrófica, uma morte assim, espetaculosa, na verdade, e que, portanto, ela era uma pessoa doente mental. A expressão que ela usava era essa: eu sou doente mental. Né? E eu acho que eu sou um problema, acho que eu sou um peso para minha família e para os meus amigos. Então, essas situações precisam ser, né, evidenciadas, mostrando, olha, percebe, existe esse pensamento. Né? E depois nós vamos trabalhar esses pensamentos. Porque nessa situação, você vê que interessante, né? Aspectos do transtorno obsessivo-compulsivo, aspectos do toque, é que levaram à ideação suicida. Né? Vai acontecer isso comigo, eu vou morrer, eu preciso fazer alguma coisa. Bom, então, dessa fase preliminar, nós, né, assim, no acolhimento do cliente, aí a gente vai fazer o quê? Um planejamento do tratamento. Né? Nós vamos junto com o cliente, nós vamos sempre junto com o cliente, obviamente, a gente vai evidenciar os problemas e quais são as metas, né, de identificar que metas a gente vai ter aqui nesse processo. Né? Então, a gente vai traçar os objetivos do tratamento, fazer o curso de conceitualização do tratamento, é exatamente, né, o conteúdo do curso que você dá. Né? Aí vamos... Eu acho importante isso que você está comentando sobre a distorção cognitiva, como é que mais especificamente no MDR, na terapia MDR, nós entendemos essa distorção. Não somente como uma alteração do conteúdo, do pensamento, mas o quanto esse pensamento atual, como, por exemplo, eu não tenho valor, ou eu sou um fardo para minha família, ou eu sinto que eu não tenho uma existência, como é que esses pensamentos não são a causa do problema, mas para nós como eles são a consequência. Isso. E a causa, a partir desses pensamentos, é de tentarmos encontrar na história da pessoa quais são as fontes, quais são as vivências do passado que proporcionaram o paciente a chegar a essas conclusões. Porque a pessoa não chegou a essa distorção, como você disse, cognitiva, do nada. Né? Ela tem uma base histórica a partir da qual essa distorção se justifica. Quando a gente trabalha com fatores de risco, a gente recebe o cliente e vai evidenciar quais são os fatores de risco para esse cliente, é exatamente isso que se faz. Né? Nós sabemos que todo suicídio ele acaba derivando de fatores que são predisponentes e fatores que são precipitantes. Né? Os fatores predisponentes são exatamente essa história anterior do indivíduo, né, da pessoa, essas vivências que ele teve, que fizeram experiências traumáticas, muitas vezes, né, abusivas, que fizeram com que ele desenvolvesse crenças negativas. Né? E essas crenças negativas, que estão muitas vezes em outro momento da vida, lá atrás, né, no seu processo, que são realmente o fomentador, né, que são a base, né, do comportamento suicida. E depois, né, mais proximamente, a gente vai ter um fator que é precipitante,
E o fator precipitante é aquele acontecimento imediato, que pode ser também um trauma. Né? Então, o trauma está presente, por exemplo, está presente nos fatores que predispõem, né, que formam, né, esse mundo mental e também pode estar presente, né, como um fator precipitante. Então, acontece alguma coisa, algo, né, de relevante acontece na vida dessa pessoa que, né, ele vai, por uma série de ativações, né, mentais, ele vai ao suicídio. E é principalmente pela impulsividade. Né? Então, fala-se, comenta-se muito, esse é um fato que a gente precisa relativizar, né? Comenta-se muito que nem todo suicídio tem impulsividade. Né? Eu tenho uma visão, né, de que em todo suicídio existe impulsividade, ainda que seja simplesmente no momento em que o suicídio acontece. Né? Por exemplo, nos idosos, né, o suicídio é mais elaborado. Né? Os idosos, se a gente fizer uma comparação entre idosos e adolescentes, por exemplo, os adolescentes se matam menos, mas tentam muito mais. Mas os idosos, eles são muito mais elaborativos, né? Eles são muito mais cuidadosos na elaboração de um planejamento de morte. Né? E eles usam meios mais letais do que o jovem. Mas mesmo o idoso, com toda, né, a preparação, que pode ter ficado um tempo enorme nessa ideação suicida, se organizando para o ato, o momento, né, do ato, né, é um momento que há uma impulsividade. Né? E, Eu acho, aliás, impulsividade é algo que precisa ser visto na terapia e tratado. Né? eu acho importante, muito importante isso que você está trazendo, porque nós tivemos aqui alguns meses atrás a colega Dolores Mosquera, que é uma terapeuta da Espanha, e ela abordando exatamente na temática do suicídio o fator da impulsividade como um complicador para a nossa prática clínica. Porque enquanto o paciente está numa perspectiva ainda dos planos, da ideação, a nossa capacidade profissional de intervir é maior. Mas alguns tipos de suicídio que são fruto mais dessa impulsividade, aí já fica muito mais difícil de nós estarmos com essa presença, porque ele ocorre no momento imprevisto, ou ele vem seguindo a partir dessa ideação, mas essa passagem ao ato pode ocorrer de uma forma incontrolável. Pois é, André, eu não sei se você, né, qual a sua ideia a respeito, seria até bom discutirmos isso aqui um pouco. Né? Me parece que há um momento, né, em que a questão da dissociação desse processo fica muito evidente. Né? E o terapeuta ele tem condições de conhecer, ele tem condições, não, ele precisa conhecer o paciente dele, o cliente dele, né, e saber que níveis de dissociação, em que níveis de dissociação essa pessoa entra, né, de saber, de avaliar níveis de impulsividade. Existem bons testes para isso. Né? Eu Existem testes excelentes. acho fundamental hoje em dia o profissional ter esse maior preparo em dissociação, né? Tanto Sim. o suicídio quanto a dissociação não são muito abordados ou nada abordados na nossa graduação. Mas a dissociação que pode se manifestar nesse caso específico do suicídio, que é uma das expressões da ideação suicida que mais me fascina na prática clínica, é quando nós vamos tentar reconhecer no sistema interno do paciente uma parte que deseja morrer, mas que se encontra em conflito com uma parte A que parte deseja que... viver, que É. vem para a terapia, que marca a consulta, que está na tentativa. Portanto, nós podemos trabalhar um pouco mais essa indecisão que é resultante de um conflito que não foi apaziguado, que ainda se encontra com diferenças, como se uma parte interna dissesse: eu acho que vale a pena viver, eu quero tentar, e uma outra parte que diz: ou eu não quero, as coisas que eu vivi, eu não tenho como deixar no passado. Ou então, às vezes, um conflito que pode acontecer entre essas partes de uma maneira mais direta, como alguns autores que afirmam que muitas vezes o suicídio, na verdade, é um homicídio interior, ou seja, é uma parte
que está tentando destruir outra parte, quer dizer, é uma parte, pode ser uma parte criança, que eu já vivi, que foi muito ferida, e que tem um conflito, por exemplo, com a minha parte adolescente, e como esse conflito interno, mesmo que o adulto de agora não tenha muita consciência, mas que existe toda essa movimentação inconsciente, ou essa movimentação que pode ser explicitada na nossa intervenção terapêutica. Se você trabalha também com mais por aí, ou se você segue uma outra trilha nesse entendimento? Não, o entendimento é esse mesmo, né? Porque uma das características de base do ato do comportamento suicida é exatamente essa ambivalência, né? Essa Eu quero e não quero. disputa, exato, né? É o desejo de morrer e o desejo de viver, né? Alguns autores, né, eles são enfáticos em dizer que em todo suicídio existe, né, uma situação assim. E que, por exemplo, o comportamento suicida não consumado, então a ideação suicida, o para-suicídio, né, que é a autolesão, que não chega a ser considerado, né, uma tentativa de suicídio, mas poderá levar a essa situação, né, é um grito de socorro dessa parte que quer viver. Né? Então, a Que ideação precisamos suicida... ouvir, né? E que precisamos ouvir, óbvio. Né? Por isso que eu disse que o atendimento, né, de pessoas nessa condição é orgânico nesse sentido. Ele começa pelo ouvido. E, aliás, ele vai ser pelo ouvido todo o tempo. Né? Me parece que precisa ser pelo ouvido todo o tempo. Mas esse conflito, então, ele existe realmente entre as partes. Outro dia, falando a respeito, né, de suicídio, num outro espaço, uma pessoa se manifestou como, olha, eu sou, né, eu sou saudável, eu não tenho nenhum diagnóstico, não tenho nenhum transtorno mental e quero morrer. Eu vou morrer, estou organizando o meu suicídio. Então, a gente fica, né, imaginando, se uma pessoa comparece a um evento que está falando de suicídio, né, e contesta alguma coisa que está sendo dita quanto, né, à possibilidade de o idealizador suicida ter um transtorno mental, ter algum tipo de adoecimento mental, né, ele contesta, esse é um pedido de socorro. Essa é a parte que quer viver, né, falando. A gente não sabe, obviamente, por uma conversa dessa, né, onde, como, quando se constituiu essa parte. Mas o resgate dela pode ser feito. A Dolores fala disso também, né, do resgate. Sim, claro. Eu acho que, e acrescentando a isso, acho importante destacar, ainda sobre essa perspectiva desse conflito interior, o quanto muitas vezes é importante nós esclarecermos para o paciente que mesmo que ele tenha uma parte que deseja morrer, isso não significa que essa parte seja uma parte negativa, uma parte má que precisa ser erradicada, que precisa eliminada, ser né? eliminada. Mas o quanto que talvez essa parte tenha um papel de defesa, de proteção. Você pode pensar, mas como assim uma parte que quer morrer pode ter um papel de proteção, né? Mas é porque pode ser que no passado a situação de vida tenha sido tão difícil que a pessoa chegou à conclusão de que o melhor era não estar ali. E que talvez naquele curto prazo, talvez fosse a melhor saída. O sofrimento é tamanho que eu não vejo outra opção. Então, que existe uma tentativa dessa parte que deseja morrer de, no fundo, proteger o indivíduo do seu sofrimento, de tentar encontrar uma saída, e não que ela seja só uma parte enlouquecida que quer acabar com tudo por um capricho, ou por loucura, ou alguma coisa assim. Se acho que faz sentido. Então, faz todo sentido, né? Porque todo o trabalho que se faz, que se pode, se deve fazer com partes, é um trabalho integrativo. Né? Você não elimina, não erradica, não joga fora partes suas, sem um dano muito grande, quando você pode fazer uma quebra realmente muito grande se você tenta ou se você avança num processo como esse, né? Mas o trabalho terapêutico é justamente o contrário, um trabalho de integração dessas partes, tornando cada uma delas mais saudável.
né? É interessante, né, André, a gente ter sempre em mente que suicídio, na verdade, nem sempre, ou quase sempre, não é a respeito de matar ou de morrer, né? É uma tentativa de sair de uma dor existencial muito profunda. De tentar encontrar uma solução. De tentar encontrar uma solução, né? E o que Mesmo é que... tentar encontrar essa solução que não, né, aspectos saudáveis do seu psiquismo trabalhando em favor dessa ideia, né? Tem uma classificação... desculpe, pode falar, André. Não, eu queria também destacar, acho que a gente abordou até agora muito o cognitivo e as distorções cognitivas que você falou, agora bastante sobre dissociação também, mas pensando aqui também mais não só no pensamento, mas nas emoções, né? E quanto que certas emoções podem predispor a pessoa ou impulsionar a pessoa na direção do suicídio. Existe, claro, a tristeza, que muitas vezes acompanha a depressão, ou a falta de sentido que acompanha a depressão, porque muitas vezes a depressão não, nem é acompanhada com tantas emoções, mas é mais um estado geral do humor. Mas eu acho muito interessante o autor Richard Chaffetz, que fala sobre a vergonha catastrófica. Como em vários pacientes que têm uma ideação suicida, o quanto que eles são movidos inconscientemente, na verdade, por uma profunda vergonha. Uma vergonha de existir, uma vergonha como se fosse... Eu prefiro morrer a que esse conteúdo venha a público, que as pessoas saibam de mim, porque aí mesmo é que elas vão me rejeitar ou alguma coisa assim. Então, como é importante nós também, nós na prática clínica, estarmos atentos às emoções, principalmente de vergonha catastrófica, como um ingrediente fundamental para mobilizar o paciente com a ideação suicida. Verdade. Isso me faz lembrar de um outro autor, do Menninger, Karl Menninger, que ele diz que o suicídio tem sempre 3 dimensões que são inconscientes, obviamente, mas estão interrelacionadas. Uma dessas dimensões é o desejo de ser morto. Então, essas dimensões seriam o desejo de ser morto, de matar, o desejo de morrer e o desejo de ser morto. O desejo de matar, nós teríamos aí raiva, vingança. Né? Eu quero, na verdade, eu estou com muita raiva de alguém, né, por exemplo, que terminou uma relação afetiva que eu apreciava muito, da qual eu era dependente. Eu tenho uma raiva, eu desejo matar essa pessoa, eu não o Se eu morrer, faço. vai guardar isso para sempre na cabeça. É uma forma de matá-la. Né? Então, raiva e vingança, né, estariam dentro dessa dimensão do desejo de matar. O desejo de morrer é o desespero, a desesperança, a depressão, esse estado, né, de apatia e tristeza total que se abate sobre a pessoa. E o desejo de ser morto, né, que vem exatamente da culpa e da vergonha. Né? E culpa e vergonha são 2 sentimentos realmente muito desestruturantes, né, André? A culpa pelas coisas que eu fiz e a vergonha pelo que eu sou. E o quanto muitas pessoas realmente provocam serem assassinadas, como pessoas que agridem policiais, se colocam em situações de risco para que isso aí não fique registrado como suicídio, mas no fundo é. Outras situações, né, em que a gente vê que as pessoas se colocam dessa forma é a direção imprudente. Né? Pessoas que provocam nas situações Bebe todas de e vai... e sai para... Assume o risco. E assume o risco. Há algum tempo atrás, eu não sei, infelizmente eu não tive mais contato, né, com as pessoas que estavam fazendo esse tipo de estudo, mas, né, um grupo de profissionais ligados ao Hospital Distrital de Brasília, Hospital de Base aqui de Brasília, né, fazia um estudo no politraumatizado exatamente sobre isso, né, de identificação de ideação suicida em pessoas vítimas de acidentes automobilísticos. Né? E o que encontravam, até a época em que faziam, que eu tive acesso a esse trabalho, o que encontravam, as evidências encontradas eram assustadoras. Né? Que o percentual de pessoas que tinham ideação suicida
claras ou indícios realmente fortes disso, era um número muito grande. Não é? E como também na Universidade de Brasília houve um estudo, não sei como está agora, de acompanhamento de calouros e como o nível de depressão e de ideação suicida é muito elevado, em torno de 10%. E o quanto que a quantidade de pessoas que entram na universidade e que saem da universidade, quer dizer, entram e que conseguem se formar em alguns cursos, de um abandono de mais de 50%. Como que essas mudanças de vida podem ser desestruturantes, né? E como seria importante podermos acompanhar mais essas mudanças e reconhecer o que elas têm de potencialmente desagregador para uma estabilidade que talvez seja precária. É. Sim, acho Isso também... leva... desculpe, pode Não falar. vai. Não, só queria destacar a importância de o que fazer com isso, e em especial com a terapia de MDR, de nós podermos fazer essa conexão entre a ideação atual, ou até as tentativas, né, os comportamentos que saem do pensamento e que já vão mais para uma prática, e tentarmos encontrar a fonte do que mobiliza, do que motiva a pessoa a seguir com esse plano e transformá-lo num projeto, e de como podemos, então, a partir desse reconhecimento, reprocessar essas memórias e reduzir a intensidade dessa ideação. Ou, às vezes, até mesmo tomar a ideação suicida como alvo e perguntando para o paciente de 0 a 10 o quanto de vontade que você tem hoje de levar adiante esse plano. 0 é nada e 10 é o máximo, acho que eu tenho uns 8. Se concentre nisso e podermos dessensibilizar essa vontade e, com isso, reduzir um pouco esse ímpeto, esse quase como se fosse uma fissura por uma droga, mas que pode ser pelo pensamento suicida. E aí o terapeuta tem que estar preparado, né, porque ao fazer essa sensibilização, também a pessoa pode entrar em processamento, ele já vai direto encontrando alguns elementos daqueles fatores, né, predisponentes, né, aqueles que estão lá no passado e que constituem a base daquilo que está acontecendo hoje, né? Sim. Agora, voltando a essa questão da escola, né, André, eu acho esse um ponto realmente muito importante, que vê que, né, a nossa atuação como profissionais da área de saúde, ela precisa de ser realmente muito embasado, né, em estudos, em teorias que tenham sido validadas, né, experimentadas, e, né, para a gente saber, né, seguir, né, alguns protocolos, alguns procedimentos. Agora, né, a gente precisa, de alguma forma, né, a terapia precisa, né, de alguma forma, de relevar, né, a importância do núcleo familiar e da escola. Né? Porque o que nós recebemos nos nossos consultórios? Né? A gente recebe produtos, né, pessoas que passaram por processos familiares e processo de educação escolar. Principalmente, óbvio que teve, né, as interações com os grupos e tudo, mas, né, o que teve de muito significativo, né, foram a vivência nessas duas instâncias. Né? Então, eu acho que elas precisavam estar melhor preparadas. Né? Inclusive, nós tivemos uma live há pouco tempo atrás com um treinador de MDR dos Estados Unidos, chamado Mark Nickerson, e ele falou exatamente de o quanto o ambiente familiar até pode ser um ambiente acolhedor e estruturante para os seus, né, para as crianças, mas que o ambiente escolar pode ser tão tóxico que acaba por estragar a autoconfiança, a autoimagem e criar uma série de dificuldades. A gente às vezes fica procurando, mas onde está, né, o papel dessa família? E às vezes esse papel, né, de desestruturação não está na família, está na escola. Está na escola. Né? Por isso que essas duas estruturas, né, tinham que fazer uma autoanálise, né, buscar averiguar como é que estão atuando. Aliás, na questão do suicídio, né, recomenda-se, né, eu acho que todos nós precisamos de ter uma clareza de que a intervenção na família às vezes é muito importante. Né? Você, há poucos minutos, falou, né, de alguém que
pode atender uma pessoa com a ideação suicida e logo na primeira sessão já comunica para a família, já manda para o psiquiatra. Tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo. Se a gente vai logo na primeira sessão, nas primeiras sessões, né, fazendo, né, essas indicações, a gente dificilmente, né, estabelece uma aliança mais segura. Obviamente que se tem uma pessoa com um risco alto, e existe, né? Não sei, para as pessoas que não conhecem assim, detalhes um pouco mais específicos do tratamento da ideação suicida, existem formas, existem modos de se avaliar o risco de suicídio, né? Então, o risco ele é classificado em risco baixo, médio e alto. Obviamente, uma pessoa com risco alto de suicídio, a pessoa chega no consultório e diz, né, eu vou me atirar da sua janela, ou se eu saio daqui eu me jogo à frente de um carro, algo do tipo, eu, terapeuta, preciso de tomar algumas providências com Sim, relação já a isso, tive que né? levar um no hospital a partir da sessão, porque ia ser ali Sem mesmo. dúvida, sem dúvida, né? Chamar alguém da família e sempre, né, se valer de ajuda externa, né? Ajuda externa é o médico, a ajuda externa é a família, né? Nós não somos super-heróis, né? Não somos, né, pessoas que vamos Ou não resolver estamos com a todo o pessoa o problema. tempo todo, né? É só E não uma horinha por estamos com ela, semana. exato. Mas se o risco de suicídio é baixo, né, o ideal é estabelecer essa aliança terapêutica de uma forma melhor estruturada, um tanto mais sólida, né, e aí, num segundo momento, não saberia dizer se uma sessão, duas sessões, três sessões, né, isso vai da sensibilidade da observação do terapeuta. Mas, num segundo momento, aí sim, fazer os encaminhamentos. Essa pessoa tem transtorno comórbido, né? Então, vamos mandar para um psiquiatra, né? Sim, Vai fazer a lá, vamos estabilização indicar medicamentosa, né? e fazer uma estabilização medicamentosa, com certeza. E aí a família sabe, não, a família precisa, não. Mas então aí a gente interage com o paciente, mostra para ele a necessidade dessa interação com a família e muitas vezes, né, com a anuência do cliente, obviamente, você precisa trazer a família, né, para um tratamento. Porque, Sim, né, a questão que a pessoa enfrenta, né, muitas vezes é um problema da família. Não é uma dor psíquica, é uma dor de alma que ele sente por ele somente. Né? É pela dinâmica familiar, muitas vezes. Às vezes, se alterando a dinâmica familiar, intervindo de alguma forma nessa dinâmica, você consegue assim, regular, né, o ambiente social em que essa pessoa, ajudar essa pessoa a regular o ambiente social em que ela está, e obviamente ela adquire um novo ano, uma nova visão. Né? Então, a família precisa, o terapeuta precisa de olhar para essa dinâmica da família. Né? E ver, de repente, não é essa família que está doente? Né? o nosso tempo está quase terminando. Eu queria só também É, aproveitar e dizer que nós temos no Espaço da Mente um curso duplo sobre suicídio, 2 a 4 de outubro agora, no fim de semana que vem, que o José Carlos vai apresentar sobre ideação suicida e MDR, e o meu pré-gravado de crise e suicídio, como às vezes os dois estão interligados, e esse vai ser um curso mais específico para você que tem interesse nessa área e quer se capacitar, né? Eu gostaria também de acrescentar, a gente está quase finalizando, mas só é, me deixando das minhas últimas palavras, como eu acho importante às vezes, que talvez seja menos convencional, de pensar na ritualização de certas vivências, um trabalho sobre ritual e que muitas vezes tomando como dissociação como base, e às vezes fazer uma conexão com o paciente dizendo, olha, parece que uma parte sua está não só querendo morrer, mas talvez ela precise morrer. Como é que nós poderíamos fazer para que essa parte pudesse ter uma finalização, mas sem necessariamente levar o todo, né? E, sim. portanto, a pessoa muitas vezes como que consegue se despedir daquela parte ferida, daquela parte sofrida, e com isso recuperar o ânimo para retomar um outro caminho.
Excelente lembrança, né, André? Isso, né, faz a gente imaginar na necessidade de nós sermos artistas e artesãos, né? Porque a gente precisa ter uma delicadeza do artista para fazer esse tipo de coisa, né? De levar a pessoa, né, à compreensão desse ponto, né? E, obviamente, a gente vai fazer isso com pessoas que a gente percebe que estão, né, num nível de estabilização que possa entender que isso é possível, né? Que tem essa abstração de entender essa dinâmica interna. Isso, né? exatamente, exatamente. Então, eu acho que, né, é um tema muito vasto, né? Muito Nossa. vasto, muito amplo. Sim, porque é só aquele pequeno detalhe. Qual o sentido da vida? Quer dizer, só isso. uma pergunta né? fácil. Só isso. Só isso já, né, já indica a extensão e a problematização dessa situação. Mas eu acho que, né, com empenho, com carinho, com cuidado, né, a gente... O nível, a quantidade de informações é boa, é grande e é suficiente para nós nos equiparmos adequadamente, né, para fazer esse tipo de trabalho. Então, conhecendo as dinâmicas próprias do suicídio, né, e lidando, acho que a maior parte das pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo nesse momento, são pessoas que têm algum nível de conhecimento de MDR, né, seja, a gente utilizando adequadamente, né, as fases do MDR, fazendo, né, A estando conceitualização atentos desse caso, né? Exato. E fazer e a primeira e mais importante coisa realmente é contextualizar inicialmente, né? E fazer isso sempre com o cliente. E queria lembrar, né, para todo mundo, já no finalzinho, né, que existem formas, né, existem protocolos que você pode estabelecer com o cliente, né, de manutenção de uma estabilidade enquanto o tratamento vai se desenvolvendo. Muito bem, José Carlos. Então, eu queria agradecer a sua vinda para a gente por esse super papo que nós tivemos e a presença de vocês para podermos trocar um pouco mais sobre o Setembro Amarelo e que não seja só este mês, mas que nós tenhamos essa atitude de cuidado com esses nossos pacientes e que nos vejamos lá no Espaço da Mente para aprender mais sobre como lidar com a ideação suicida. Isso aí, André. Muito obrigado pela oportunidade de falarmos um tanto a respeito desse assunto, né? E um abraço e um agradecimento a todos que estiveram conosco.